Olá, está começando mais um Diálogo Automotivo. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de reparação aqui na TV. É agora. Estamos recebendo hoje Eduardo Neves, sócio da Nipo Brasileiro, uma das melhores e mais conceituadas oficinas de São Paulo. Eduardo, prazer em receber você aqui. Finalmente conseguimos um espacinho na sua agenda, né? Obrigado, prazer. E gostei aí, oficina. Né? Que honra, hein? Obrigado. Conta pra gente um pouquinho da história da Nipo e o processo de transformação, né? Deve ter tido um turning point aí em que você deu um passo diferente, né? Acho que até hoje, todo dia a gente tenta evoluir, melhorar, né? Mas a oficina, resumindo assim, a gente começou em 82, eu tinha 5 anos de idade, começou com meu pai e nós viemos do Paraná e ele veio com um sócio aqui em São Paulo, que era um parente. Com o passar do tempo ele comprou a sociedade e eu sempre participava da oficina, mas chegou um momento que virou uma obrigação. Então, 11 anos de idade, eu queria ficar brincando, minha mãe, deixa ele aí. Meu pai, não, vamos trabalhar. Então, fui meio forçado ali, falava, é aqui, pronto. Então, tô desde os 11 anos inserido lá na oficina. E lógico, a gente aprende a gostar, né? Mas foi difícil de melhorar algumas coisas na intenção de jogar o computador ali dentro e falar pro meu pai, tá na hora de usar o computador. Ixi, aí foi uma briga, viu? Diz a lenda, né? Não sei se é verdade, que a gente deu um empurrãozinho, nós fazíamos a revista Mais Automotive, inclusive entrevistamos várias vezes você, o seu pai, e teve uma edição que nós mostramos as oficinas mais bonitas do Brasil, né? Exato. E parece que vocês gostaram do... Não, eu tenho uns lá em casa guardado lá, dá pra ver o quanto eu era mais novo também, mas aquilo ali, aquilo lá pra gente foi uma... É assim, questão de orgulho, né? De olhar e falar, caramba, onde a gente chegou. E quando eu deixava na sala de espera, o cliente olhava, nossa, que bacana. Então foi assim, foi uma estrada difícil, porque lá no início, 82, já teve dia de eu, meu pai, minha mãe e minha irmã dormir dentro da oficina, porque meu pai tinha que abrir um câmbio, não tinha quem abrir, e ele estava lá aprendendo. Então, de madrugada ele trabalhando e a gente dormindo na oficina, porque estava perigoso para ir embora e a gente ficou lá. Então, no começo... A eletrônica embarcada foi um momento muito importante para a transformação das oficinas, né? Se vocês começaram o trabalho há cerca de mais de 40 anos já, né? 1982, ainda a época dos carburadores, dos carros totalmente mecânicos e elétricos, obviamente, mas com o surgimento da injeção eletrônica, que depois se transformou na eletrônica embarcada, com todos os outros sistemas também vinculados a um cérebro eletrônico, né? Isso cobrou muito dos reparadores naquele momento, né? Sabe que isso foi... Eu lembro até hoje que 89 com o Gol, eu lembro bem do Gol GTI. E né, tinha só 12 anos. Mas é uma coisa que meu pai sempre assim procurou aprender, apesar de não ter um estudo, ele sempre procurou aprender, mesmo na raça. Então o que deixou ele muito chateado, que fez com que não fui eu que fui atrás da eletrônica, foi ele. Até um dia que um cliente ligou e falou, João, meu carro não está funcionando. E era um Gol GTI, 89, isso deve ter sido em 90, 91. Meu pai foi até lá e não conseguiu fazer funcionar o carro. Aquilo para ele foi assim, uma decepção. Aí ele foi atrás de um curso que tinha, o único curso que tinha em São Paulo, que era na Avenida Paulista, uma escola que dava, e ele foi atrás. Então, assim, foi determinante. É um desafio. Né? E aí...
hoje ainda é, né? Depois que ele começou, eu fui acompanhando cada curso que ele ia fazendo, eu ia atrás dele e fui pegando assim, a gente foi aprendendo junto essa parte da eletrônica, então ali eu já fui, falou, meu pai não sabe muito também não, então vamos aprender junto aqui, coisa que a mecânica ele dominava, né? Teve muita gente que achou que a injeção não ia pegar no Brasil, né? Porque as coisas, as tecnologias. Primeiro que demorou muito para chegar, né? A injeção já era em função da reserva de mercado para a informática, né? Que foi derrubada depois no governo do Fernando Collor. Mas muita gente acreditou que não ia chegar, que não ia conseguir se consolidar, porque o nosso mercado já era muito tradicional e o número de carros lançados com injeção eletrônica nos primeiros anos foi muito pequeno, né? Esse Gol GTI. Me parece que foi uma série de 200 carros, porque a Volkswagen conseguiu uma licença junto com a Bosch para importar esses primeiros kits para poder fazer o teste do mercado. E eu sei de casos em que o mecânico, junto com o dono do carro, chegaram ao consenso de que era melhor retroceder para o carburador. Eu vi esse carro, inclusive, na época. Eu já vi também. Então, o brasileiro estava um pouco cético, né, nessa época, e o importante é que houve alguns reparadores, alguns empresários do setor que aceitaram esse desafio da evolução, né, como é o caso do seu pai, seu, porque quem ficou para trás é quem justamente achou que a coisa não ia pegar, né? Eu acho que nesse ponto não... O pessoal fala de estrutura, de política, mas eu acho que tem muito do reparador, do profissional, o medo da novidade. Então, assim, quem não... O mecânico teve que virar um eletricista. E o eletricista puro teve que aprender a mecânica. E aí, por aí, até hoje, muita oficina fechou. Teve as que não conseguiram acompanhar e aquelas que conseguiram colocar na cabeça que o futuro é esse. Então, novidade, saiu todo dia, sai um carro novo, muda um ano, muda um sistema, estratégia de sistema, e a gente tem que aprender, botar na cabeça, ou vai ou racha, né? Quais são os serviços que a Nippo presta hoje? Você falou em elétrica, vocês atendem tudo? Eu faço a parte de undercar, faço parte de motor, injeção, eletrônica embarcada, parte de diesel não, apesar de alguns clientes chegam e falam, Eduardo, tô a chave. Não, mas eu não mexo com diesel. O problema é seu, se vira. Eu falo, mas eu vou aprender no seu carro. Não, mas se vira. Eu tento fugir disso porque a falta de tempo, a falta de mão de obra, que é comum, é escasso, então eu fico preocupado. Quer dizer, você já tem serviço bastante, né? E com essa profusão de utilitários esportivos, picapes, né? A gente tem uma parcela hoje importante de carros a diesel, né? Que são usados como carros de passeio. Então, tem uma grande quantidade de carro diesel aí que tá faltando oficina para cuidar. Só que não dá para eu abraçar tudo. Exatamente, ninguém consegue, né? Como você vai buscar atualização hoje em dia? Porque antigamente a gente tinha uma frota que ela tinha maior durabilidade, no sentido de que os modelos ficavam mais tempo no mercado, né? Sim. E o Opala de 68, se eu não me engano, 1992, por exemplo, estou dando um exemplo, teve uma trajetória imensa no mercado, né? Hoje em dia não, os carros vão e vêm, às vezes a gente nem se dá conta de que aquele modelo não existe mais, que chegou outro para substituir, e cada vez mais avançados do ponto de vista tecnológico. Qual é o desafio de atualização que as oficinas enfrentam? É um problema diário esse, e assim, não vai ter um curso, um módulo para cada carro, então tudo muito, assim, tem muitas coisas genéricas, e o que muda muito é a estratégia. Agora, informação, a gente tenta buscar informação nos lugares que a gente tem certeza, porque tem muitos canais de informação que às vezes já peguei esquema elétrico que quando vê, não é do carro, você está fazendo a medição errada. Então hoje eu vou atrás do Sindirepa, a gente tem uma parceria com um módulo Bosch, então tem alguns canais que ajudam a gente nesse sentido. Tem empresas particulares fornecendo cursos, apesar de estar num valor assim que é fora da realidade. E tem muita coisa que a gente reclama. Tem muito profissional que reclama assim do YouTube. E o cliente vem na oficina, já sabe o que é, mas
você tem que saber filtrar isso, porque para tudo, para a saúde, como para o carro, a gente encontra a informação correta lá. Então, não dá para eu saber tudo, não tem um livro que eu vou conseguir saber tudo. Então, a gente aprende todo dia. Essa questão de filtrar a informação é muito importante, né, Eduardo? Porque hoje todo mundo virou provedor de conteúdo, Uhum. né? E a gente, se você dá um Google lá, você aprende a fazer, aprende entre aspas, né? Lógico que você não aprende. Mas existe muita informação polêmica disponibilizada, não só para os proprietários dos veículos, mas também para aqueles reparadores que não têm tanto acesso a cursos, a treinamentos, às informações técnicas, que acabam muitas vezes tomando aquilo como uma guia. E isso, se traz um benefício para o mercado, também pode ser um problema, né? Pode. Eu acho que tem que saber filtrar. Tem que saber filtrar, essa é a mensagem essencial. Isso vale para nós também. O jornalismo profissional hoje enfrenta muito problema nessa era da pós-verdade, das fake news. As pessoas acreditam nas coisas mais absurdas, né? Exato. Nós vimos aí no processo eleitoral como se disseminou barbaridades e as pessoas tomando como verdade. Eu queria te perguntar sobre as indústrias. Você citou a sua parceria com a Bosch. Hoje todas as indústrias têm algum módulo de treinamento para o mecânico. Você acha que o trabalho que as indústrias têm feito para o mercado de reposição é suficiente no que se refere a cursos e treinamentos e ao acesso a essas informações? Eu acho que tem tido uma melhora e teve uma feira, não lembro qual, que eu fui reclamar com o fabricante e falei, vocês têm que estar mais próximo do profissional. E eu falei para ele falou, mas a gente tem o Instagram, tem tudo aqui. Então eu acabei generalizando uma coisa, que às vezes o profissional não tem tempo e eu acabei falando, mas ele estava fazendo o papel dele. Então tem a indústria que está dando essa chance, essa oportunidade, tem esse caminho, esse canal, mas o profissional tem que saber procurar e interagir. Então, tem um exemplo que eu cito, que assim, tem um fabricante, a VMR por acaso, que eu tive um problema com a peça 10 anos atrás, e eu estava esperando a assistência técnica, eles foram lá na oficina, e de prontidão eles disseram, a gente vai arcar com tudo, foi um problema nosso e pronto. A partir daí, eu não queria outra marca, porque eu senti que eu estava tendo um suporte ali. Perfeito. Garantia hoje, de uma forma geral, ainda é um problema na reparação? Ou vocês têm conseguido trocar as peças? Porque quando a gente conversa com a indústria, mas não são todos os reparadores que conseguem fazer a aplicação correta, né? Uhum. E é claro que existe o laudo, então todo mundo tenta proteger ali o seu interesse, né? Isso representa problema para você, a garantia? Muito. Vou ficar uns 20 minutos falando disso aqui. Hoje, até semana passada, é que eu falo, o mecânico não tem tempo. Então, o problema mais recorrente é problema de freio que eu tenho, de pastilha. Aí eu pego a pastilha, deu. O cliente chega lá, reclamação é o quê? Barulho. Tá bom, vou colocar uma outra marca, porque não tem uma que não faz 100% sem barulho. Troco, coloco, mando pro distribuidor, ele troca a pastilha. Mando pro autopeça, distribuidor. Beleza. Falei, tá bom. Aí eu falo, e o tempo? A minha mão de obra? Alguém arca com isso? Não, aí não, né? A gente já tá trocando a pastilha. E aí, se eu ligar e falar, se eu tiver algum canal com assistência, falou, aqui é o Edu da Nipo. Oi, Edu, tudo bem? É sua pastilha? Não, pode deixar, a gente vai te ajudar. E os outros? Não tem um procedimento. Ninguém olha para esse nosso lado nessa hora da garantia, o tempo que eu estou gastando lá com o funcionário, o retorno do cliente, que ele não está feliz de ter que voltar na oficina. Essa é uma questão que o mercado discute muito, mas ainda não conseguiu chegar num acordo, né? Estava em debate há algum tempo, se eu não me engano, na última Automec, a criação da norma ABNT de garantia, né? Mas parece que a coisa ainda não andou, né? A garantia é um problema eterno, até porque
E não é só a indústria, o fornecedor também. Autopeças, você pede a peça, não vem, demora, manda errado. Ah, mandei o chassi do carro. E consegue mandar errado. Só que quem está na ponta segurando o cliente que eu dei uma previsão para ele, ó, tá hora. Você é a interface do mercado com o cliente, né? Acabo sobrando aqui. Eu escuto. Não é fácil a vida. Não. Esse é o Eduardo Neves, sócio da Nipo. A gente vai fazer um breve intervalo para você assistir um vídeo aí de 30 segundos, não deixe de ver, e já voltamos. 1 ano, 1 milhão de views. O primeiro canal de TV do aftermarket automotivo estreou em março de 2022 para quebrar o paradigma da comunicação entre marcas e públicos na cadeia de negócios do mercado de manutenção veicular. Estava inaugurado o primeiro ambiente audiovisual do aftermarket, com notícias, análises, fatos, opiniões e reportagens que conformam o cotidiano de negócios dessa vibrante cadeia distributiva. As audiências logo se formaram e não pararam mais de crescer, gerando credibilidade e compromisso da ATV com seus públicos e apoiadores, confirmando o novo canal como tendência de mídia para o setor. Muitas novidades seguem sendo preparadas para a expansão do canal, inclusive com transmissões ao vivo, coberturas completas dos grandes eventos do mercado e uma nova grade de programação. Esta é a sua ATV, o canal de TV do aftermarket automotivo, que nasceu há apenas 1 ano, mas já conquistou 1 milhão de visualizações em seus mais de 400 vídeos postados, média superior a 1 vídeo por dia. Que os recordes que comemoramos hoje sejam em celebração da força e do poder econômico da vigorosa cadeia de negócios deste aftermarket e, sobretudo, em agradecimento pela sua audiência, sua divulgação, sua interação e seu apoio a essa nova mídia. ATV, a nossa voz e a sua voz em uma só imagem. Estamos de volta no Diálogo Automotivo, hoje conversando com Eduardo Neves, sócio da Nipo Brasileiro, oficina de referência aqui na capital de São Paulo. Eduardo, como vai o mercado? A gente está vendo oficinas cheias, né? Mas a gente também nunca vê oficina vazia, para falar a verdade, né? Como é que vai? Olha, não tenho o que reclamar. A oficina cheia não é só a quantidade de movimento, de carro quebrando. Tem muita oficina cheia como a minha, por carro parado esperando peça. Pois é, daqui a pouco eu vou te perguntar isso. Vamos falar primeiro aqui do mercado, mas esse é um assunto muito importante. Mas o mercado está aquecido. Assim, eu hoje, antigamente, eu conseguia terminar os carros num dia, ficava alguns poucos para o próximo. Hoje eu já abro a porta da oficina, na verdade, sem poder atender carro. Então hoje eu já falo para os clientes assim, o pessoal chega desesperado, não, preciso arrumar. Eu falei, olha, se eu ficar 1 semana fechado, eu tenho carro para trabalhar aqui 1 semana. A gente realiza aqui semanalmente as pesquisas Mapa e Onda, e entre outras coisas, são 4 quesitos, mas elas apuram também o abastecimento, como vai o abastecimento de peças na loja de autopeças, e também a evolução dos preços, né? É claro que a gente nunca vai encontrar um mercado 100% abastecido, a frota está muito diversificada, né? Então é normal que um ou outro carro você enfrente alguma dificuldade, mas o que a gente vem notando desde a pandemia é um certo desabastecimento, que já foi muito maior, e também uma escalada de preços. O Brasil vive um processo inflacionário que não está aparentemente descontrolado, mas a gente tem visto aí um embate entre governo e Banco Central em função dos juros, e a alegação do Banco Central é que é preciso manter a taxa Selic elevada para conter a inflação, então a gente pode ter uma inflação potencializada. No segmento de autopeças, o que você tem visto em termos de abastecimento, que você obviamente precisa desses produtos para realizar o seu trabalho, e preços? Abastecimento é curva A só, né, que a gente vê. E aquelas peças que até eu mantenho em estoque para agilizar o serviço. Preço nas alturas e qualidade ao contrário, né? Qualidade por quê? Você tem que recorrer a marcas alternativas ou as próprias grandes marcas podem ter algum problema nesses momentos? As duas coisas. É mesmo? Hoje em dia, para eu comprar uma lâmpada, se eu quiser uma lâmpada de primeira linha, eu tenho que encomendar, porque se eu for atrás das autopeças próximo da região,
Não tem. Porque a pessoa vai... Eu já culpo isso ao consumidor final que vai na autopeça. Ele vai lá atrás de preço, não de... Só que uma lâmpada que uma boa custa 3, a ruim custa 1... tem preço para todo mundo, né? Não faz sentido. Então a gente sofre muito porque tem muitas peças que a gente precisa de uma bucha. Eu dou preferência recomendo e dou preferência usar uma original. É concessionária, na autopeças não vai ter. Só que às vezes hoje eu me vejo rendido a ponto de aceitar o que tem. Então eu já aviso o cliente. E o cliente é assim, se avisa, porque se eu não avisar, depois vira desculpa. Então eu falo, olha, troquei o coxim, só que não vai durar igual, é o que tinha para colocar e funcionar. E o que os seus fornecedores alegam para justificar esse cenário de falta de peças e de preço elevado? Preço culpa o dólar, né? Culpa o dólar. Apesar de ter caído, de estar a 5, mas... Quando o dólar recua, ninguém baixa preço, né? O problema é a diversificação também. O portfólio é grande de peças, né? Ninguém fica mantendo o estoque, como você falou, de 10 carros, às vezes compartilha uma plataforma só, mas hoje, assim, mudou de fabricação no mês, já tem coisas diferentes. Então eu entendo que para manter uma autopeças, um estoque com todas, não vai conseguir. Mas se fosse só esse problema... O problema é assim, tendo uma peça, um dia depois eu recebo, tudo bem, com qualidade tudo bem. Mas isso vai, a oficina de 10 carros que era para eu ter lá, eu tô com 20 lá. Além do que tem carro, você pegar uma Mercedes hoje, uma barra da suspensão, um braço da suspensão. Eu comprei em Miami, 10 dias... Foi mais rápido e mais barato que se eu tivesse comprado na concessionária. Concessionária, né? Qual o percentual médio que você tem na oficina de carros parados por falta de peça? Eu vou chutar aí uns 30%. 30%. Complicado, né? Assim, que fique um dia parado. Tá dentro desses 30. Dentro desses 30, né? Você compra por e-commerce? Pelo Mercado Livre. Pelo Mercado Livre. É a principal plataforma hoje de autopeças do Brasil, né? No início lá, todo mundo era... Não, Mercado Livre, não. Mas tem as lojas sérias, né? Tem as lojas sérias e tem muita coisa que a gente não encontra em lugar nenhum. Principalmente produto de nicho, né? Curvas, a cauda longa, né? Carro antigo. Não tem para onde correr. É verdade. Até o prazo de entrega. Eles têm uma logística hoje em dia eficiente, né? Logística própria, né? Então, eles estão dominando aí. Eduardo, o nosso aftermarket automotivo aderiu ao Right to Repair, o movimento global, o Sindirepa tem batido bastante nisso, né? Você estava citando aqui que a gente teve uma conversa com o Fiola há algum tempo, que esse foi o principal assunto, agora na Automec também, com certeza, acredito que vai ser muito discutido, né? E isso está no âmbito do acesso da reparação aos veículos, às informações técnicas, aos dados técnicos necessários para que vocês realizem os serviços, né? O carro conectado tem promovido uma migração para a nuvem. Isso ainda não é tão forte no Brasil, mas aqui nós já temos o Security Gate, né, da Stellantis, que, pelo que o pessoal contou para nós aqui, já saiu ali da proximidade onde vocês podiam acessar para dentro do painel, para tornar o trabalho um pouco mais difícil. Essa questão do acesso aos dados, como você vê isso hoje, já, né, na realidade do dia a dia, e a sua preocupação com o futuro em que tudo indica que esses dados vão estar dentro da nuvem das montadoras, com acesso aí pago por assinatura que vocês vão ter que fazer para acessar esses dados, né? Enfim, como é que você está enxergando essa perspectiva, essa questão que na verdade é determinante para a realização dos serviços na oficina cada vez mais, né? Eu sinceramente acho que é uma briga que não vai ter fim, então eu acho que é mais... uma solução melhor a gente tem uma parceria, como hoje em dia teve um carro em 2008 que um cliente trouxe uma câmera de ré para instalar, um Dodge,
instalou, só que precisava ter acesso à nuvem para fazer. O que a gente tem que fazer? Arrumar uma pessoa que tem acesso à nuvem, e ele fez. Então, é duro, a gente gostaria de ter todas as informações, mas eu apesar da briga, assim, de brigar por esse direito que eu acho válido, eu acho difícil da gente, como reparador, conseguir ter esse momento que a indústria fala: reparador, tá tudo aberto para vocês. É difícil, né? A briga é essa. O reparador, no fundo, hoje tem que se virar, né? O que não é o caminho certo, né? Claro. Como você disse no primeiro bloco, eu tenho como fazer, mas e aquele que não tem, né? E a gente faz milagre, vou te falar, que o mecânico brasileiro, o reparador, ele tem que correr, tem que resolver. E o pior é assim, tem carros que, quando eu já peguei carro, que uma BMW com problema no módulo, pra gente descobrir, demorou, levou tempo. Comprei um módulo novo, só que a hora que chegou para programar, e agora? Só que eu cheguei num ponto que eu já não podia pegar simplesmente o cliente e falar: ó, vai na concessionária. Poderia eu pegar e vai para a concessionária. Não. Através do cara que vendeu o programa, que mora nos Estados Unidos, ele conectado a um cara de Londres, ele acessou remotamente o meu computador para fazer a programação. O interessante é que, em geral, o consumidor final, dono do carro, não tem ideia dessa maratona que vocês enfrentam para consertar o carro dele, né? Não. Eu ainda escutei do cliente: por que você não falou? Eu tinha levar na concessionária. Eu falei: se eu soubesse, eu também tinha falado para você levar na concessionária. Pois é. Os equipamentos, especialmente os scanners que estão disponíveis hoje no mercado brasileiro, estão dando conta dessa evolução tecnológica dos carros? Vou te dizer que o nacional fabricado aqui não, mas a própria fábrica, a indústria de scanner, ela já tem parcerias com os scanners mundiais. Então, cada marca acaba trazendo coloca o seu nome e traz, acaba intermediando essa vinda para cá. Então, facilita bastante. Mas falar que é tudo nacional não é. É o chinês lá que copiou e é o que domina. É o que domina, né? Aliás, a gente agora compra leitor de OBD2 no Mercado Livre, né? É um negócio completamente estranho, né? Aí aparece o dono com com o diagnóstico feito. Ó, Eduardo, tá dando esse código. Eu falo: você quer a ferramenta, você quer um box, eu tô te alugando aqui. Pois é. É um mundo novo, muito interessante, que ainda vai se transformar bastante. Essa evolução tecnológica, Eduardo, além da própria necessidade de você ter uma oficina equipada, a mão de obra é fundamental, né? E a gente já ouve há muitos anos no mercado de reparação que existe uma dificuldade de contratação de mão de obra, e às vezes eu já vi casos de que o próprio dono da oficina fica um pouco receoso de investir naquele profissional porque vem o concorrente e leva, ou ele abre a própria oficina. Enfim, a qualificação da mão de obra, você ter o profissional certo, continua sendo um desafio, imagino eu. Já passei por tudo isso, já passo por tudo isso. E para você manter um funcionário, e hoje não é só um qualificado, qualquer um, e até da geração mais nova, que às vezes não aceita a hierarquia, e isso é uma dificuldade grande. Então, às vezes eu preciso de uma pessoa para fazer um freio. Eu não tenho. Assim, eu queria ter mais quantidade. Eu tenho, mas eu preciso de mais quantidade. Então, hoje eu brinco assim: se passar um cara que é açougueiro, um padeiro, um pintor, quiser aprender, eu ensino. Então, lá a gente faz muito isso. A gente forma. Pega muita pessoal mais novo, e às vezes a pessoa leva jeito. Como tem aqueles profissionais que caíram na mecânica por necessidade de emprego, mas tá lá há 20 anos e eu vejo que não nasceu para isso. Então tem cara que eu falo assim, se eu pego um cara novo, eu vejo que não é a praia dele, eu falo: você é novo, eu acho que você tá no ramo errado, na profissão errada, você caiu na oficina porque alguém te falou: tá precisando de emprego? A oficina lá tá precisando. E eu acho que dá tempo ainda do cara aprender uma coisa nova. É um bom conselho para a vida dele, né? Eu falo, porque ficar batendo cabeça lá e
ficar patinando. É complicado. Agora o profissional hoje tem aqueles que os mais velhos não querem evoluir, estão parados no tempo. Não todos, como os mais novos também. Mas eu tenho alguns ali que eu tenho um perfil de querer melhorar, mas eu tenho que estar alimentando isso e mostrar para ele. Você quer ficar daqui 10 anos, você pretende estar do mesmo jeito? Você não quer algo melhor? Então, para você querer algo melhor, você tem que aprender, evoluir. Então, tem alguns que eu consigo pegar e plantar ali uma semente para ele acordar. Através disso, teve um que começou a fazer um curso de osciloscópio. Tem um menino que é formado lá, é praticamente um engenheiro. E são funcionários chaves assim que faz a diferença. Eduardo, para a gente encerrar, como você imagina o mercado de reposição e de reparação, em especial, no futuro? E você mantém o otimismo com esse negócio que é tão tradicional e tão necessário para manter a nossa frota em circulação? Otimismo? Todo dia eu tento ser otimista, porque cada dia parece que é uma barreira para a gente ter que pular e passar, e todo dia aprendendo. E eu acho que não tem volta, né? A gente tem que aceitar. O que eu acho que muitas vezes o pessoal pergunta: você está pronto para o carro elétrico? Você está pronto para o carro híbrido? Eu falo: calma, porque hoje dentro da oficina eu tenho gente que nem na injeção ele domina. Tem coisas que o híbrido eu fui participar de um curso para conhecer, para saber onde que eu estou mexendo, porque chega carro híbrido para fazer uma revisão. Então pelo menos para saber onde, aqui não pode botar a mão, aqui pode. Mas eu sei que vai chegar um momento, mas devagar, com calma. Muito bem. Eduardo, obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora essa conversa. Espero que você ache um tempinho na sua agenda futuramente para a gente voltar a conversar. Obrigado, eu gostei. Por mim eu ficava mais horas aqui falando que... Tem assunto, né? Tá, tem bastante. Muito bem, esse foi o Eduardo Neves, sócio da Nippon Brasileiro, uma das grandes oficinas aqui de São Paulo, que trouxe um cenário real do dia a dia da reparação, com muitas informações que eu tenho certeza que você gostou. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal também, porque aqui na ATV a gente tem novidades todos os dias. O Diálogo Automotivo, excepcionalmente, volta agora na próxima terça-feira, direto da Automec. Nós vamos ter programas todos os dias, ao vivo, então você fique ligado aqui na TV, porque nós vamos ter a maior cobertura da principal feira de serviços automotivos e autopeças do mercado latino-americano. Tudo ao vivo. A gente espera por você. Fique com a gente. Até lá.